E aí, freaks, exatamente, estou trazendo aqui para vocês, como eu prometi, a entrevista com Rony Vernet, ufólogo, um querido que veio aqui, deu uma entrevista de mais de 1h30 falando aí de ufologia, respondendo as questões atuais, respondendo algumas opiniões pessoais e respondendo algumas questões. O chat mandou para mim lá no meu Instagram e eu trouxe aqui para ele a informação, a pergunta, ele respondeu muito gentilmente, conversamos um pouco e espero que gostem. Essa live foi gravada no dia 7 de agosto, agora bem recente, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte estou postando hoje, a segunda parte vai vir no sábado. Se você está vendo isso aqui depois do sábado, muito provavelmente a segunda parte já estará postada. Então, valeu, fique aí com o papo. Não se esqueça, foi gravado em live, então eu estou prestando atenção em várias coisas ali, lendo o chat, recebendo perguntas da galera. Então, eventualmente, eu posso estar aparecendo aqui. Não estou prestando atenção, mas estou ouvindo com muita atenção tudo que está sendo conversado ali. Então, fique aí. Muito obrigado. Gostou? Comente aqui. Quer mais conteúdo desse? Comenta e vambora. Olá, pessoal, estamos chegando aqui exatamente. Rony, meu querido, um prazer estar aqui com você numa conversa em live dessa vez. Não que as pessoas não conheçam seu rosto, porque você tem um canal no YouTube que está aqui na nossa tela. É um prazer recebê-lo aqui, conversar com você novamente. Já conversamos uma vez lá no Mundo Freak e te escuto lá no Acredite Se Quiser do PH. É um prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conversando comigo hoje, meu caro. Como você está? Beleza? Obrigado aí pelo convite. A gente estava já há um tempo já para marcar essa live aqui, né? Não tava conseguindo se encontrar, né, as datas, Ah, é assim mas agora mesmo. deu tudo certo e Correria. É correria para vamos em todo lado. frente, que tem muito assunto para discorrer aqui. E aí, Rony, isso aqui vai ficar gravado. Se eu conseguir editar, vou lançar no meu canal do podcast, o Jaca Freak. Se conforme for, vai pro meu canal no YouTube também. Então, vai ter. Muita gente aqui no chat falou: pô, Jaca, eu não sei quem é o Rony. Rony, dá solta a capivara aí pra nós aqui. Quem não conhece, quem não sabe quem é que tá tendo o primeiro contato contigo, diz aí. Eu sou o Rony Vernet, eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou engenheiro eletrônico de computação, já trabalho na Petrobras há mais de 10 anos. Hoje eu faço mestrado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui no Rio. Sou professor também da rede estadual, da área técnica. E comecei a... Sempre acompanhei a ufologia de longe, assim, né? Esses assuntos. E lá em mais ou menos 2018 para 2020 eu comecei a fazer alguma pesquisa, pedir informação para o governo, fazer coisas mais focadas em observação de campo, né? Observação da natureza, os fenômenos que acontecem ali em algumas áreas. E também uma parte de... Que é o ver para crer, né? Que eu gosto disso, né? Você vê para crer. Você tá duvidando, vai lá e tenta ver, né? Não fica ali no sofá opinando. Eu tentei fazer isso, né? E posteriormente pedido de informação para o governo, né? Então, lá em 2020 eu consegui bastante coisa relacionada a casos na Amazônia. Depois palestrei fiz um discurso lá no Senado sobre esses casos, enfim, acabei que eu fui abduzido literalmente aí pra esse assunto aí, né? Foi uma coisa muito natural e agora eu tenho pesquisado muita coisa e cada vez mais interessado. Você começou na ufologia por curiosidade e agora eu pelo menos já assumo que você é um ufólogo. Você está por dentro de muitos assuntos. Você trabalha uma parte do seu trabalho no sentido da ufologia é pesquisando esses fenômenos, coletando, indo atrás. Então, eu acho que isso faz parte do requisito mínimo para ser um ufólogo. É que, como eu digo, eu sou um entusiasta de ufologia porque eu não vou em campo pesquisar, parar, olhar, entrevistar pessoas. Eu acho que o ufólogo ele tem que fazer isso. Se a pessoa só fica em casa lendo a internet e vendo o YouTube, ela é um entusiasta, ela não é um ufólogo, né? Ela não tá nesse barato. É aí que eu me encontro, né? Eu sou curioso, converso, olho em casa, tal, mas eu não vou atrás igual você faz. Isso é muito maneiro. E agora eu fui descobrir que você é professor, Rony. Rapaz, eu não sabia que você era professor. A área técnica, você Sou dá da aula área de quê? técnica, ensino médio, né? Ensino médio técnico, aula de eletrônica, aula de física.
Caraca, rapaz! Sim. E aí muita gente me pergunta assim, ó. Eu também sou professor, né? O pessoal fala assim, pô, Jaca, você é professor, como que os seus alunos tratam com o lance de ufologia? Eu falo assim, geralmente eles não sabem. Eles não sabem. Contigo é a mesma coisa? Os alunos te encontram na internet, sabem que você mexe com ufologia, Encontra, que bota pesquisa? meu nome no Google. Eu já falo na primeira aula, porque eles botam o nome do professor no Google, né? É Hoje verdade. em dia a molecada bota no Google e já fala, ó, pessoal, se quiserem saber de inteligências não humanas e veículos não identificados, vocês podem conversar comigo. Excelente. Rony, vamos pro principal aqui. Papo. Rony Vernet, qual foi, assim, a sua. Vamos começar quente. Dos casos de ufologia que você já se interessou, já pesquisou, qual é, não precisa ser o mais recente, mas qual é o caso que você mais fica impressionado? Qual é o caso que tu fala assim, caraca, esse aqui é muito incrível, muito maneiro, eu acho ele cheio de provas, muito interessante. Qual é o caso que você fica mais fascinado na ufologia? É difícil enumerar um, né? Porque cada caso ele tem uma característica interessante, né? Eu vou citar aqui uns dois ou três casos À que, vontade. que têm essas características. Eu não tenho um caso preferido assim, mas eu tenho esses casos que guardam essas evidências impressionantes aí. O primeiro, Operação Prato, né? Final da década de 70 no Pará. Principalmente no Pará, porque na verdade aconteceu em vários estados, aconteceu no Ceará, no Maranhão e depois que foi chegar no Pará. É, E foi investigado pela Força Aérea, nós temos documentos no Arquivo Nacional, o comandante da Operação Veia Pública, Orangelanda, então, e com relatos impressionantes de médicos, a médica que estava lá, né, do Vilar de Cecim, enfim, militares, e pela quantidade de relatos de pessoas incríveis. Ainda temos as fotos ainda, né, oficiais da Força Aérea para esse caso, além dos São Prato é documentos. foda mesmo. Então, por conta dessa quantidade de informações e por serem ataques, né, eu tenho um fascínio aí quando os casos envolvem seres, né, e esses ataques. Eu acho que fica mais incrível ainda, mais interessante ainda pesquisar isso. E além desses casos, tem eu diria uma continuação da Operação Prato que aconteceu no Peru, em 2008, em Pucallpa, onde a Força Aérea Peruana investigou também a mesma ocorrência. Calma aí, calma, 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 calma. Calma aí, calma aí, calma aí, pô, calma aí. Você tá me falando que o que aconteceu na Operação Prato, lá na década de 70, não foi? Operação Prato, esse filme de Isso, 77, 78, isso. década de 70. Aconteceu muito semelhante no Peru agora, nos anos 2000 e pouco, 2007. 2007, 2008 aconteceu em Pucallpa. Mesma situação, mesma reação das pessoas, foi um repeteco aí do que aconteceu na Operação Prato, mas Rapaz, durou um pouco menos, eu diria. E foi numa localidade mais que a gente saiba, né? Porque quando a gente começa a falar de Amazônia, a gente não fica sabendo tudo o que acontece, só fica sabendo se você for lá. A gente já não sabe aqui na área urbana, as pessoas às vezes nem falam. Nas cidades pequenas, imagina no meio da Amazônia, no meio do nada, né? Então, sim. aconteceu em Pucallpa, que a gente saiba lá a princípio, durou menos tempo. Teve envolvimento da Força Aérea. O capitão Júlio Chamorro era o comandante Urangel Holanda, lá análogo, né, na Força Aérea Peruana, ele que investigou. Inclusive, um dia ligaram para ele e falaram assim: os militares ligaram para ele de madrugada e falaram assim: ó, comandante, estamos aqui em frente à nave, e aí, o que a gente faz? Aí ele falou: tenta tirar foto aí. E o pessoal tá doido, tá aqui na nossa frente, tá armado, não sei o que lá. Então, para você ver o nível que chegou lá no Peru, pessoas foram levadas. Lá já existe o fenômeno do pela cara, que são as mutilações humanas. Tem diversas descrições de seres lá, enfim. Então, lá em 2008, em Pucallpa, teve essa continuação. Isso já era de conhecimento do Irã Holanda, do comandante da Operação Prato. Ele já, naquela época, em 97, já falava que esses fenômenos estavam migrando para a Amazônia e também para o lado do Peru. Isso só se confirmou ali com esses casos em Pucallpa, né? E posteriormente aí são várias ondas, né? Esse fenômeno é migratório, ele vem em ondas. Então ele chegou no Brasil de novo ali em 2014, 2015, no Acre, afetou vários indígenas, inclusive eu que consegui os documentos com o governo, mais de 20 minutos de vídeo, mais de 120 páginas de documentos do governo que falam sobre os ataques de OVNIs no Acre, nas tribos indígenas Axarinca, a fronteira com o Peru.
E também ali uma continuação dos mesmos casos. Isso vai continuar acontecendo. Isso parece ser uma pesquisa aí de algumas inteligências que são bem mais avançadas que a nossa pelos veículos que eles exibem, pela forma que acontecem esses ataques. E isso me fascina muito porque envolve tanto veículos quanto aparecimento de seres e pessoas atacadas, né? O que é algo impressionante. E além desses casos que eu diria que são os casos Amazônia, né? Porque é tudo em área amazônica, da região amazônica. Eu elencaria ali a Noite dos Ovos, né? Quando os caças nossos perseguiram em 86, no mínimo 21 objetos, inclusive uma nave-mãe que estava... que os próprios controladores viram esse objeto, detectaram esse objeto, essa nave-mãe no espaço. E, inclusive falaram que desse nome, nave-mãe, devido ao tamanho que tinha. E, além disso, temos ainda Varginha, a quantidade de militares e médicos de Varginha, inclusive médico que veio esse ano a público falar que viu o vídeo de Varginha. Então, esses para mim são os casos, eu diria, o top 3 aí do que a gente tem aqui no Brasil e no mundo também. Que para mim são os mais interessantes. Cara, todos os 3 casos que você falou, tu falou 3 casos brasileiros. Isso é muito interessante porque toda essa notícia que rola, né, que eu postei no Instagram e tal, sempre aparece alguém falando: engraçado, os OVNIs só aparecem nos Estados Unidos. Cara, dá vontade de arrancar as calças pela cabeça e sair correndo pelado. Eu fico, nossa, gente. Cara, o caso OVNI, ele é recheado, como eu digo, um dos grandes casos de ufologia do mundo estão no Brasil também, não é só na gringa, não. O Brasil tem esses 2 casos, tanto a Operação Prato, inclusive a Operação Prato eu acho que é um dos maiores casos já registrados por causa justamente da seriedade que seria registrado pelas Forças Armadas. Toda aquela quantidade de informação de vítimas, de médicos, de um monte de coisa, eu acho incrível. Tem a Noite Oficial, que também tem todo um registro de pilotos e tudo mais. E o caso Varginha, que tem todo Cara, é muito forte isso. E vem alguém boca aberta e fala que só acontece nos Estados Unidos, todo OVNI cai lá. A pessoa não sabe nem o que tá falando. É muito doido isso, eu acho isso muito curioso. Inclusive eu fiz uma postagem do mapa, né? Tem um mapa que foi feito, eu tô até atualizando agora, com os casos que estão no Arquivo Nacional, são só documentos da Manda Força pelo meu Aérea. WhatsApp se tu tiver ele aí que eu coloco aqui na live. Sim. São só documentos da Força Aérea. E esses casos mostram que acontece no Brasil inteiro e os gringos adoraram isso porque justamente as pessoas falam muito isso, né? Só tem nos Estados Unidos, acontece nos Estados Unidos, e na verdade isso é um fenômeno global, pelas palavras do próprio diretor do Programa de Investigação de OVNIs dos Estados Unidos, o Kirkpatrick. E no Brasil os fenômenos são bem contundentes porque envolvem esses casos de ataques, de seres, então o que acontece aqui é bem, bem específico. Não só que eu diria no Peru, também na América do Sul como um todo, né? Mas o Brasil, como é um território muito grande, acontece com muita frequência aqui. Uma vez a gente lá do Mundo Freak foi convidado para participar de uma entrevista, de uma entrevista online com Jorge Tsoukalos, né? O queridão aí da ufologia do History, né? E aí a gente assiste muito a eles aqui, porque tiram um sarro, levantam umas questões. Eu acho curioso, é divertido assistir eventualmente os programas do History. Aí tem alguns que são muito ruins, outros que são interessantes. E aí, na entrevista, ele tava com a Tupá, né? Eu não sei inglês, eu falei, Tupá, pergunta pra ele. Aí eu fiz uma pergunta sobre a Operação Prato. Se ele sabia, se ele tava por dentro da Operação Prato ou da Varginha. E ele disse que não fazia ideia do que eu tava falando. Aí ele, olha, eu nunca ouvi falar, mas achei interessante porque eu mandei um contexto pra essa minha amiga e ela falou o contexto do caso que ela também não sabia. E aí ele olhou com uma cara como se fosse a coisa mais maluca que eu estivesse perguntando pra ele. Como assim? Caso no Brasil? E aí ele, acho que eu vou pesquisar sobre, mas eu nunca ouvi falar nesses casos não. E eu pensei, o cara grava um dos programas mais populares, se é bom ou não é outra coisa, mas dos mais populares de ufologia, tem quase 20 anos e o cara não conhece os casos do Brasil, que é o país continental. Tipo, é muito displicência do americano achar que as coisas só acontecem lá e do brasileiro, por exemplo, achar que só acontece nos Estados Unidos.
né? Então, isso é muito curioso. E os casos mais impressionantes, na minha opinião, estão todos aqui, né? São casos que duraram meses, não foi um caso que a gente está falando. Operação Prato durou meses. O do Acre também, no Peru também. Então, assim, todos fora dos Estados Unidos e casos que duraram meses e que tem várias evidências e que são bem impressionantes. Meu caro, vamos passar aqui agora que a gente sabe quais são os seus 3 casos mais emblemáticos. Vamos lá. Aqui tu não vai me escapar não que eu vou te perguntar agora. Agora eu vou te perguntar. Bob Lazar. O que você acha? Eu vi esses dias ele dando uma nova entrevista meio que falando assim, eu avisei. E o que você acha sobre Bob Lazar? Eu sou um dos poucos malucos que eu conheço que eu ainda acho que o Bob Lazar, ele vai dar uma entrevista e vai falar, eu avisei. Eu sei a sua opinião básica sobre que ele não jurou, ele não tem nenhum tipo de credibilidade como os denunciantes atuais, mas uma pergunta assim, para você, o que você conhece, de onde você conheceu, a história do Bob Lazar, ela faz algum sentido? Você acha que pode ter uma verdade ali no que o Bob Lazar fala? Ou tu acha que ele juntou um pouco de Star Trek da época? Ou aquela ficção científica da época, como acontece em outros casos? E já era uma extrapolação do que podia acontecer e ele falou isso. O que tu acha sobre o Bob Lazar, os casos, a história dele? A maior parte do tempo, o que o Bob Lazar fala encaixa com os fatos, com as evidências que a gente tem visto. Agora, tem alguns poucos pontos em que são bastante questionáveis, por exemplo, quando ele fala da formação dele, onde ele estudou, cadê os colegas dele, cadê os professores? Ele já escorregou algumas vezes com isso. Né? E a gente fica sem saber, né? O que está acontecendo? O cara é maluco? Esqueceu quem são os professores, os colegas dele? E tem um que ele falou que até o nome errado, enfim, que nunca foi professor, ou pegaram algo do tipo. Então, assim, isso que deixa a gente com uma dúvida. Agora, a parte que faz sentido, né, tirando esse ruído aí, a parte que faz sentido, faz muito sentido por quê? Inclusive, recomendo todo mundo a ver o filme do Oppenheimer, que está nos cinemas. O filme do Oppenheimer que está ali é o segredo óbvio. O segredo porque o segredo da arma nuclear, do desenvolvimento da arma atômica, ele se confunde com o segredo óbvio. Tá? Por quê? Porque a maioria dos OVNIs que caíram foram recuperados no Novo México, que é onde foi construído o laboratório de Los Alamos, que foi onde foi desenvolvida a bomba atômica, que é bastante caracterizado no filme. O Oppenheimer, tem documentos isso do próprio consulado do Canadá, enfim, mostrando que o Oppenheimer estava envolvido nessa questão de engenharia reversa de OVNIs, junto com o Vannevar Bush, que também aparece no filme, e outros cientistas. E faz sentido, porque ele era o cara que tinha as credenciais de segurança. Não basta ser um cientista bom, tem que ter um cientista bom, que seja um patriota e que tenha as credenciais de segurança para trabalhar para o governo. E o Oppenheimer tinha tudo isso. Né? E ele tinha muito prestígio. Então fazia todo sentido essa questão. O Oppenheimer chegou a ter aquele questionamento depois, até durante, mas depois, sobre se ele era comunista ou não, né? Que é uma questão política que o filme dá uma levantada também. Eu ainda não vi o filme, mas eu sei um pouco da história dele, né? Que foi levantada ali, acredito que o filme vai tratar, não sei exatamente como, mas ele tinha um prestígio para trabalhar com esse tipo de informação, né? Tinha, e por isso que ele perdeu depois as credenciais de segurança, né? Colocaram essa desculpa, né? Como algo para justificar a perda dele de credenciais de segurança, porque ele poderia eventualmente vazar algum segredo para a União Soviética, enfim. Mas tudo que está ali, aquela caracterização do Oppenheimer, a forma como o programa ele é compartimentado, ou seja, todo mundo sabe, as pessoas nunca têm imagens do todo. Você que está trabalhando como cientista, se você conhece esse pedacinho, eu que sou outro cientista conheço outro, mas os cientistas nunca sabem a imagem do todo. Só quem sabia a imagem do todo era o Oppenheimer, e no filme mostra bastante isso porque ele é bastante criticado, né? Porque ele fazia reuniões. Você não pode fazer reunião com todos os cientistas porque ninguém nunca pode saber do todo. Por isso que falam que o programa de engenharia reversa que o David Grush e os denunciantes dos Estados Unidos estão falando nunca deu certo 100%, por conta da compartimentalização, por conta disso. Para você guardar um segredo, você tem que dividir ele em vários pedaços. E quando você divide em vários pedaços, os cientistas não podem se falar, se trocar ideia, conversar, e cada um no seu canto. Sim. Tem que ter uma descentralização. Essa é a caracterização, premissa básica para manter o segredo. E isso dificulta você desenvolver uma coisa tão complexa quanto, por exemplo, um OVNI que tenha eventualmente cair. Por isso que muitas pessoas falam, nossa,
Você acredita que os Estados Unidos conseguiu fazer essa engenharia reversa? Eu acredito em parte, mas não no todo. Não, acredito que alguns modos, alguns componentes foi feito esse trabalho, mas eu não acredito que a gente tenha uma tecnologia tão avançada, 100% do que foi obtido por engenharia reversa. O que eu comento aqui com a galera, eu gosto de ser muito professoral nessa ponto do meu raciocínio, que é que nos Estados Unidos eles têm uma compartimentalização muito grande. O que é essa compartimentalização? Só para fazer em miúdos o que o Rony falou. Cada um tem um pedacinho da informação ou da tecnologia. Ninguém sabe nem exatamente o todo, né? Vai pegar um pedaço e vai falar assim, faz isso aqui. E aquele cientista nem sabe, aquele grupo de cientistas nem sabe o que está acontecendo, não sabe nem de onde aquilo foi tirado. E lá em Los Alamos, os cientistas sabiam que era para fazer arma atômica. Mas tem alguns segredos que eles nem sabem para que você vai fazer. Você está trabalhando um pedacinho da tecnologia que você nem sabe aonde aquilo vai encaixar e qual objetivo aquela tecnologia vai ter. Então, é muito crítico isso. E só para fechar o raciocínio do Bob Lazar, por que faz sentido algumas coisas que ele fala, né? Grande parte do que ele fala? Porque ele fala de Los Alamos. Ele foi um cientista que trabalhou em Los Alamos. Ele teria um crachá, inclusive, que ele mostra, os documentinhos dele, de Los Alamos. E o segredo OVNI se confunde totalmente com o segredo atômico, porque o governo dos Estados Unidos, e isso está na nova lei do senador Schumer, ele mostra que vários documentos, se não todos, foram colocados como documentos nucleares. Porque você tem uma lei dos Estados Unidos, que é a lei do ato nuclear, que se você colocar um documento como um documento falando sobre energia nuclear, você automaticamente consegue a classificação ultra-secreta, obrigatoriamente. Você não precisa justificar por que ele é secreto. Ele fala de energia atômica, então ele é ultra-secreto, automaticamente. Então essa foi uma forma que o Pentágono encontrou, e a comunidade de inteligência, para colocar todos os documentos de OVNI debaixo de um segredo, sem você ficar precisando justificando documento a documento. E a nova lei justamente vai em cima disso, né? Que é pegar todos os documentos que estão com carimbo nuclear, de energia atômica, e você revisar e ver de fato qual é o grau de sigilo que aquilo tem que ter para poder tentar liberar essa informação para a população. Então, essa questão de Los Alamos, a questão, inclusive o Departamento de Energia, o pessoal fala, a Força Aérea, não. Quem guarda a maior parte do segredo sobre o fenômeno OVNI nos Estados Unidos é o DOE, que é o Departamento de Energia, que cuida desses laboratórios nucleares, que cuida do segredo da energia atômica, Caramba! que cuida do segredo OVNI. Então, a hora que os portais do DOE forem abertos, aí o povo vai começar a ver o que é verdade, o que tem realmente debaixo dos panos desse fenômeno OVNI. Caraca, agora eu podia jurar que isso aí tava nas asas quase literais aí das Forças Armadas, né, da Aeronáutica, do Exército, e tá no Departamento de Energia. Que interessante, porque a gente tem uma impressão, às vezes, que, por exemplo, a maioria das pessoas tem a impressão assim, não, o presidente sabe de tudo. O presidente, ele sabe de tudo. Porque o presidente é a pessoa... E a compartimentalização americana, ela é muito extensa. São muitas agências, cada agência sabe um pedacinho, dentro das próprias agências tem compartimentalização, e isso vai dividindo. E fazer ciência dividindo informação demora muito, porque os cientistas precisam trocar informações, somar conhecimentos para trabalhar com mais eficiência. Às vezes os cientistas... E tem uma questão, a comunidade de inteligência, o Pentágono, os militares, tratam o presidente e os políticos, os congressistas, como funcionários temporários, porque eles têm mandato. Então, assim, eles não podem revelar segredos porque o cara daqui a pouco, 4 anos, vai embora. Então, você vê o nível que chega de ousadia desses caras em relação a guardar o segredo. Nem o presidente, nem os congressistas podem saber, porque é tudo temporário. Isso aqui muitas vezes aparece exatamente esse assunto aqui no chat. Jacaúna, mas pô, ninguém em 70 anos falou. Eu falei, cara, tem todo um lance cultural sobre honra, sobre o lance dos Estados Unidos que o cara tem. Tem todo um lance de talvez o cara saber uma parte tão pequena, ou então até aquilo que a gente comentou no podcast. Que eles têm vergonha de não ter nenhuma prova e virar chacota. O cara jogar fora uma carreira profissional promissora, importante, para falar de alienígena, de ufologia, a galera fala, esse cara aí, e aí o cara vai ser jogado de escanteio. Então tem muito disso, e esses tempos estão mudando. Então vamos... mais um passinho aí. Já falamos um pouquinho do Bob Lazar, tal, mas quem é o boca grande aí, o delator, o queridão que aparece em todos os vídeos do YouTube que vão falar de ex-agente do governo americano, David Grush, né? Quem é David Grush?
cara dos delatores no momento. Tem outros, mas ele é sempre o foco nas últimas delações. Quem é ele? O David Grush era oficial da Força Aérea, ele era major, ele foi até o posto de major da Força Aérea. Ele era agente de inteligência da Força Aérea. Posteriormente, ele virou agente de inteligência, foi para as guerras, né? Foi para o Afeganistão, enfim, veterano de guerra. Posteriormente, ele foi voltando da guerra, ele foi para a NRO, que é outra agência de inteligência que cuida dos satélites, que opera os satélites espiões. Depois ele foi para a NGA, finalmente, que foi o último órgão que ele trabalhou no governo, que é outra agência de inteligência que cuida das imagens que esses satélites da NRO geram, né? Então a NRO tem os satélites espiões que geram imagens, a NGA vai e estuda aquelas imagens para formar inteligência. Para ter alguma informação, para obter alguma informação dali. Inclusive imagens de satélites de OVNIs, a gente sabe já que o Aro tem acesso e ainda não deu para os congressistas. Então, esse foi o último posto que o Grush trabalhou, e como é NGA, ele era o ponto focal da NGA na Força-Tarefa de OVNIs. Cada agente de inteligência do governo tinha um ponto focal, um representante, e o Grush era o representante da NGA na Força-Tarefa, e daí, nesse posto que ele foi o último que ele teve no governo, daí que ele foi investigar os programas de engenharia reversa. Na época, o diretor John Stratton, que era o diretor da Força-Tarefa de OVNIs, chega pro Grush e fala: Grush, você é um cara muito capacitado, ele é um cara brilhante dentro do governo, pelas missões que ele participou e pelo posto que ele alcançou, e ele foi dado a missão ele pelo Stratton de ir atrás dos programas de engenharia reversa, e ele não consegue ter informação, ele é negado a informação, apesar dele ter alta credencial, e ele fica muito revoltado com isso. Ele começa a pedir ajuda dos colegas, e mais de 40 colegas ajudaram ele a ter informações, fotos, vídeos, documentos desses programas de engenharia reversa. Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui. O pessoal fala que o Grush não tem informação de primeira mão, mas a gente sabe que o Grush já viu as naves. Porque, se você reparar na audiência, existe um protocolo de comunicação dado pelo advogado dele, que inclusive era o inspetor-geral do Pentágono, um cara muito conceituado. O protocolo é o seguinte: ele fala sim, não, ou não posso falar nada sobre isso. Quando não tem nada, ele fala não. Quando é sim, mas ele não pode falar, ele fala: não posso falar nada sobre isso. E quando é perguntado de vários assuntos, como, por exemplo, se ele já viu pessoalmente essas naves, ele fala: não posso falar nada sobre isso nesse ambiente público. Que é um sim. Então a gente já sabe ali, pela audiência, o que existe, o que é fato, mas é que ele não pode entregar ainda, mas que está em documentos que foram entregues ao inspetor-geral. Isso é a vírgula de advogado. Tu não pode falar, senão tu vai acabar cometendo, cair em crime. Então você diz que não pode responder, que para bom entendedor a gente já entende que isso é praticamente um sim, né? O Grush, cara, vou te perguntar, esse lance da inteligência, da tecnologia de engenharia reversa que ele foi pesquisar, a missão dele já era sobre OVNIs, literalmente falando aqui de algo não humano, ou até então teria um setor de engenharia reversa referente a outros países, e o cara acabou descobrindo que essa tecnologia reversa é de tecnologia não humana. Eu não entendi muito bem. Tu sabe dizer isso? Então, tem dois tipos de engenharia reversa que são feitos nos Estados Unidos. Uma é de tecnologias estrangeiras. Sim. Que são as aeronaves de fato estrangeiras. E dentro desse programa de tecnologias estrangeiras, e é colocado justamente aí nesse guarda-chuva para poder disfarçar, tem o que eles chamam de os programas, ou o programa. A gente já sabe que o programa, na verdade, são vários, e a gente sabe que o Grush não teve acesso a todos, e nem deve saber todos. Mas são vários programas, porque, como a gente falou, esse segredo ele é compartimentalizado, ele é descentralizado. Então, como é que funcionava? Cada agência tinha o seu segredo sobre OVNIs, cada agência estudava sobre OVNIs. Não tinha uma agência central como é hoje o Aro, que é centralizando a informação. Então, cada agência tinha o seu programa de engenharia reversa de OVNIs. Não digo todas, mas várias agências. Então, traduzindo em vários programas. E aí, sim, esses programas que o Grush foi atrás eram os programas que ele estava interessado de engenharia reversa de OVNIs, de tecnologia que eles chamam de desconhecida ou de inteligências não humanas. E é isso exatamente que ele foi atrás. Caraca, isso é muito maneiro, cara. Porque, imagina, você tá ali e o cara fala assim, tecnologia não humana. O cara deve olhar,
como assim? E a gente fica aqui, que eu sou um entusiasta, gosto de ufologia há muitos anos, desde que eu sou garotinho, desde aquela fatídica autópsia do ET no Fantástico, aquilo ali já. Mas, falando da autópsia do ET no Fantástico, daqui a pouco a gente volta nas informações. Eu quero deixar a atualidade mais pra frente, principalmente. A gente já deu essa ideia do Grush agora. Vou te fazer a outra pergunta aqui, voltando um pouquinho. ET de Varginha. Eu vi lá no Acredite Se Quiser, né? Você gravou lá com PH e tal. Pô, aquela história da fita de vídeo, a fita tava virgem. Como é que é aquele caso ali que você tava próximo de assistir e acabou que foi descoberto que foi uma tentativa de golpe, um cara muito mal intencionado vendeu aquela fita para algum contato seu? Como é que foi essa história? Existia uma fita, essa fita ela foi uma fita até bonita, né? Tinha um código ali, era meio antiga, né? O rótulo dela é meio antigo e tinha até um código da Força Aérea lá para tentar simular. Tinha lá um código Campinas, Varginha, CPQ VAR. Negócio bem feito, né? Relativamente bem feito. Isso foi vendido para uma pessoa. Essa pessoa comprou. Ela não comprou na totalidade, ela deu uma parte do dinheiro, alguns milhares de reais. E essa pessoa chegou até mim e falou que tinha fita. E aí eu fui todo empolgado para testar, né? Essa fita, fui até a casa da pessoa e levei os programas, porque tem que ter um adaptador, tem que ter um videocassete, tem que ter um programa para digitalizar. Eu já levei tudo, lógico, para poder já digitalizar o material. Imagina lá a minha emoção, né? Fita de Varginha, eu colocando no videocassete. Imagina o teu coração suava e tremia por lá agora, rapaz. E aí a gente colocou a fita e viu ela, reproduziu ela do começo ao fim e não tinha nada. Totalmente virgem a fita. A gente a todo momento ali torcendo para no meio da fita aparecer aquela piscar, aquela imagem começar. Mas não tinha, era um golpe. Depois a gente ficou sabendo que esse cara que vendeu essa fita, ele estava simulando múltiplas identidades, diferentes pessoas, diferentes contas de e-mail, diferentes documentos. Inclusive simulou ser alguém da Força Aérea. Simulou e-mails da Força Aérea. Ele já foi até denunciado por isso e a Força Aérea está atrás investigando. E esse cara tá bem enrolado agora aí, porque tem advogado atrás dele, tem Força Aérea, tá todo mundo atrás desse cara aí que vendeu essa fita. E aquilo, né? O James Fox anunciou, né, a quantia lá de R$1 milhão, ou $200 mil. E as pessoas vão tentar se aproveitar disso também, né? Sim. Esse é o lado negativo, né? Mas faz parte. E bola pra frente. Vão surgir esses estelionatários e a minha recomendação é não pagar nada, nenhuma quantia, sem ver a fita, sem ter o acesso ao conteúdo. Não pagar ali na emoção, né? Foi o que muitas pessoas fizeram. Encontrar somente locais públicos com essas pessoas. E é isso. Tomar muito cuidado porque tem muita gente atrás dessas fitas e muitos também, igualmente, alguns estelionatários aí querendo fazer dinheiro. E aí, pra galera que saber, essas fitas, de fato, a chance delas existirem é boa, isso é. Médicos teriam filmado isso lá em Varginha, tem relatos de pessoas, de civis que filmaram isso e eventualmente sumiu, né? Então tem fitas aí supostamente perdidas dessa época, é isso que você sabe até hoje. A resistência dessas fitas é basicamente 99,9% confirmada, né? Só dá para ter no 100% quando eu tiver a fita aqui a gente vê, né? Sim. Mas por que eu digo isso? Porque tem médicos que afirmam ter visto essa fita, inclusive um que veio a público de cara limpa, que é o Ítalo Venturelli. Tem esse vídeo desse médico afirmando que viu essa fita. Ele ficou com esse segredo guardado essas décadas todas e veio agora a público esse ano para falar que viu essa fita. Então a certeza é muito grande que existe a fita. Resta saber se essa fita sobreviveu ao tempo e se as pessoas que a detêm vão fornecer, né? A gente já tem uma lista de médicos, lista de familiares desses médicos e que eventualmente viram ou teriam a fita e tá todo mundo atrás disso aí. Quem sabe a gente não consegue isso. E tem lá principalmente o Marco Leal,
João Marcelo, a galera, o Jordana, a galera tá atrás disso aí, que começou isso tudo, que deu a consultoria lá pro James Fox pro documentário Moment of Contact e continua atrás disso. Eu tô tentando ajudar também. E vamos ver se sai alguma coisa aí. A gente aqui tem um hábito de assistir, ó, fazer react sobre, desde o History até notícias, casos específicos. A gente vê vários casos, vários canais. Tem um canal de um desses MesaCast que foi falado sobre Varginha e o host falou que viu a fita. Ele falou que viu uma fita e aí ele disse que é uma criatura estranha, que o entrevistado dele mostrou a fita pra ele. E aí eu falei pro chat, na moral, se isso aí for verdade, por que o cara não entra em contato com o Jamie Foxx e ganha $200 mil? $200 mil fácil. O cara vai no MesaCast da vida, mostra a fita pro host e não mostra a fita pra um Jamie Foxx pagar $200 mil fácil desse. O cara já tá dando entrevista, já tá mostrando a cara, já tá se apresentando, ele não tá com medo de aparecer. Então, realmente, isso aí é incrível e, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado para não tomar esses golpes aí, porque malandro... Aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, se você dormir no ponto, passarinho leva. Então, camarão que dorme na praia, a onda leva. Não pode ter descuido nisso, não. Tem que ficar atento. Sim, e só porque esse não foi um caso real, não quer dizer que o negócio acabou. Acabou, desiste. Não. É como o Rony tá falando. Isso é assim mesmo e tem que ficar atento, tem que trabalhar atrás desses caras. Tem que esperar, né? Muitos desses médicos estão se aposentando, a família eventualmente morrem, a família vai mexer nas coisas, vai encontrar uma fita velha, um negócio desse. Imagina um filho, um neto, um sobrinho, a esposa encontra a fita lá, até de Varginha na fita da casa. Imagina, aí, rapaz, seria uma coisa incrível e dá sorte desse cara falou assim: meu pai e meu tio morreu, eu vou vender essa parada aqui. Então, pô, seria incrível, seria impressionante. E torcer também pra fita não estragar, né? Uma fita dessa aí, eu não sei que tipo de condições ela precisa estar para ser guardada e o filme não se danificar. Mas mesmo uma fita dessa estragada, tem sistemas que você pode recuperar a imagem, fazer parte dela funcionar. Então, a não ser que ela pegue fogo completamente, coisa do tipo, dá para passar ela de várias formas. Rony, vamos continuar aqui. David Grush e as notícias. Como aí surgiu a primeira audiência? Qual foi essa demanda? Essa nova leva dos casos de ufologia surgiu ali principalmente em 2017, 2018, quando o vídeo da Força Aérea, aquele do disco voador, do caça, né? Daquela nave, disco voador não, aquela nave, foi divulgado e a Força Aérea, em 2017, 2018, confirmou, falou assim: não, isso aí é real mesmo, esse vídeo é real. E o David Grush, essas primeiras audiências, ele vai solicitar essas audiências, conversar com os políticos? Como funciona isso na gringa? Como funciona nesse negócio? O David Grush, ele tem várias informações que ele prestou no ano passado, no final do ano passado, para o inspetor-geral. O inspetor-geral é o cara, a ouvidoria do Pentágono, que investiga as irregularidades, se cometer algum crime. É a autoridade lá que faz a investigação. Essa autoridade classificou a denúncia dele como urgente e já demandou uma investigação. E também ele prestou essas informações para a Gangue dos Oito, para os membros do Comitê de Inteligência, que são senadores e deputados, que são do Comitê Parlamentar Misto ali de Inteligência, e que são os caras que conhecem os segredos ali, não todos, mas a grande parte, dos Estados Unidos. Então é isso que motivou ali a legislação de revelação de inteligências não humanas e fenômenos não identificados, lá do Schumer, que o Biden vai assinar aí no final do ano, já passou pelo Senado, e é aquilo que eu comentei mais cedo aqui na... Por que no final do ano? Oi, é porque tradição? ela é uma emenda, ela é uma emenda de uma lei, que é chamada Lei de Defesa Nacional, que é o NDAA, e o NDAA é assinado sempre em dezembro, sempre no final do ano, valendo para o ano seguinte. Por isso que tem que ser assinado pelo Biden no final do ano, mas passou pelas comissões, já passou pelo Senado, inclusive quem patrocina é um senador mais influente, mais sênior ali do partido do Democrata, que é do presidente, que é o Schumer. Então não tem por que esse negócio não ser assinado, não. E é isso. E esses caras sabem desse segredo, por isso criaram essa lei. É uma lei bem contundente.
Recomendo a todo mundo dar uma olhada. Porque fala justamente nesses termos, revelação de documentos de inteligências não humanas, fala sobre essa questão do segredo atômico que eu comentei aqui, fala que toda empresa privada e todos os órgãos do governo que tiverem esses OVNIs e corpos desses seres têm que entregar para o governo automaticamente. Ou seja, o repatriamento, a repatriação ali dos veículos e dos seres. Então tá tudo isso nessa lei aí, que é bastante interessante. Inclusive se tiverem de posse de outros países. Então... É bem interessante essa lei. Como assim, posse de outros países? Ele está dizendo que se tiver um outro país que tem algo do tipo Estados Unidos, ele pode solicitar? É que porventura os Estados Unidos possam ter enviado, por exemplo, para o Canadá determinado veículo para esconder, para ficar à distância. Pensei que era se o veículo cair em outro país. É porque uma coisa que a gente comentou também no podcast, eu vejo você comentando também lá no Acredite, o caso caiu, sei lá, na Itália, aquele da década de 30, lá na época do Mussolini, caiu lá. E aí, supostamente, os Estados Unidos foi lá e pegou o OVNI. Não é pegou, né? Deve ter tido um acordo militar. Sim, mas... eu vou te dar aqui caça, tanque e tal, e você me dá esse veículo aí, a gente assina um acordo e agora é meu. Não, mas esse aqui é a parte que eu fico curioso, acredito que também muita gente aqui no chat, você próprio. Os Estados Unidos, desde sempre, desde a década de 30, o cara vai lá, negocia um UFO, digamos assim, um UAP, e os países fazem, beleza, vamos ganhar uma grana, vamos ganhar algum objeto, alguma arma, alguma coisa, e toma, e o assunto por quê? O que eu tô pensando aqui? É que parece um acordão para dar tudo certo nesse negócio aí, parece que eu não sei dizer, parece que tem algo além do que a gente consegue enxergar só o governo americano, com os altos escalões, porque parece muita doideira. Imagina, cai um disco voador no Brasil. Aí os Estados Unidos vem e fala assim, então, vou te dar um astronauta, vou levar um astronauta para a estação espacial, vou te dar $1 bilhão e um aperto de mão. Me dá esse disco voador, aí o Brasil fala, te dou. Cara, que parece muito doido, né? Parece que os Estados Unidos ele tem... parece que esses países possuem algum acordo prévio até, década de 30, isso tem muito tempo, né, antes dos Estados Unidos ser o grande Estados Unidos. Apesar de ter na década de 30, a Itália só entregou isso, segundo o Grush, depois da guerra, logo depois da guerra em 45, e porque o Pio XII denunciou. Pio XII era o Papa espião, né? Caramba! Então ele entregou os segredos para os Estados Unidos, que eles tinham essa nave, e os Estados Unidos, como eram uma potência atômica ali no pós-guerra, né? Isso foi uma forma, e até você vê, né? Você vê isso muito no filme do Oppenheimer. Por que eles jogaram a bomba atômica no Japão, né? A Alemanha já estava rendida, Hitler já tinha se rendido. Para que jogar bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? Para mim, simplesmente para poder mostrar a autoridade que eles tinham, né? Tá vendo como eu sou poderoso? Tá vendo como eu sou os Estados Unidos sou poderoso? Tá vendo o que eu posso fazer com quem não coopera comigo, concordar com as minhas regras? Sim. Então isso foi uma forma de também conseguir fazer esse... E no caso do Brasil, aí já tem uma questão de, olha, você é meu parceiro militar, se alguém algum dia te atacar, não fique triste se eu não te defender. Então, você quer entregar essa nave a esses seres ou você quer ficar aí sem nenhum aliado militar? E eu também vou falar para todos os meus aliados aqui na OTAN e ninguém te apoiar, Brasil, tá? Fica tranquilo. Então, provavelmente deve ser um terrorismo, algo do tipo, uma ameaça. Uma chantagem para a gente poder, de fato, entregar esse tipo de evidência. Excelente, excelente. E aí, temos as reuniões. Reuniões aconteceram, a primeira e a segunda. Não tem data para a terceira ainda, correto? Tem uma estimativa, ela ocorreria no Senado em setembro. Provavelmente teremos novas testemunhas. Inclusive o Colonel, que era um coronel do Exército, que tem acesso diretamente a esse programa de engenharia reversa. Ele era o comandante dos Estados Unidos na África, um dos comandantes do comando dos Estados Unidos na África, e ele era um dos líderes do programa de engenharia reversa de tecnologias estrangeiras. Então, ele esse coronel Colonel é uma das testemunhas, ele já confirmou que o testemunho do Grush é real e que ele tem conhecimento desses casos, e o Colonel afirma, isso na matéria do Debrief, que foi a primeira matéria que saiu sobre o Grush, que algumas dessas tecnologias estrangeiras são não humanas, de origem não humana. Então é um cara que a gente espera muito que testemunhe aí no Congresso
mais especificamente no Senado, a partir de setembro. Isso bola muito minha ideia. Tecnologia não humana. E aí, o pessoal do chat no outro dia discutindo comigo, falando: Kid Sedler, obrigado mas pelo Rafael, sub. é não humano. Como assim não humano? Eu falei, gente, o militar que tá falando, não sou eu. Alguém levanta e diz, mas não pode ser de outro país que tá ameaçando os Estados Unidos. Eu falei assim, pessoal, vamos lá. O professor Rony Vernet vai balançar a cabeça positivamente, provavelmente, no final. É o seguinte, como funciona armas? Você não chega para os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo. Economicamente pode estar assim, assado, mas ainda é o mais poderoso, porque também é o maior investidor de equipamento bélico do mundo e tal, com melhores tecnologias, os maiores caças, os melhores tudo do tipo. E aí você dá um rolê com uma nave muito melhor do que qualquer aeronave americana. E aí o americano fala, não sei o que é. E aí tu acha que a Coreia do Norte, a União Soviética, a Rússia, tu acha que qualquer outro país teria algo desse tipo e não estaria esfregando na cara de todo o planeta Terra que ele tem a melhor arma do mundo? Você acha que alguém vai ter uma arma dessa e vai ficar escondendo uma arma dessa? Esconder é segredo. Eu tenho a arma, mas eu não vou falar. Você acha que se a Rússia tivesse algo do tipo, ela não tinha latifundiado a Ucrânia? Você acha se a Coreia do Norte tivesse isso, ela não estaria tirando onda e assoviando que teria? Não tem como ser um país rival dos Estados Unidos fazendo isso e nem um aliado, porque se fosse aliado não estaria fazendo isso nos Estados Unidos, sabe? Então eu acredito nessa possibilidade de ser uma tecnologia humana, pelo menos não humana nossa, pode abrir a questão se é humano de outra dimensão, humano do futuro, humano de outras coisas, aí isso aí é algo a ser conversado, mas eu acredito que seja humano que nós conhecemos aqui, porque qualquer um que tivesse estaria mostrando esse poder e dizendo que é o dono disso. Isso aí é muito simples, é só abrir o OVNI e olhar lá quem são os pilotos. Vai ter um monte de ser lá que é não humano, acabou. Assim, que nem o Jacques Vallée fala, os ufonautas, né? E o Grush já falou, os pilotos, já foram encontrados pilotos nessas naves, eventualmente algumas naves, obviamente, não tripuladas, aí fica mais difícil, né? Mas quando é tripulada por outros seres, não tem jeito, acabou, é não humano. Então não tem que discutir. Espero que tenham gostado da primeira parte desse papo. A segunda parte será lançada no sábado e vai começar imediatamente no final dessa. Então, se liga, sábado a partir de 11 horas, o assunto está aí. E não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho, comente e muito obrigado. Valeu!